Você já teve a sensação de que tem algo em você, travando a sua vida, mesmo quando você faz tudo certo? E se eu te dissesse que Napoleon Hill escondeu um método simples, quase proibido, capaz de reprogramar a sua mente para dinheiro, foco e autocontrole absoluto? Não é mágica, não é frase pronta de Instagram, é um código mental que poucos brasileiros aplicam de verdade. Fica comigo até o final e eu vou te mostrar como usar esse método oculto para virar o jogo de dentro para fora. Se a sua mente é a sua pior inimiga hoje, ela pode se tornar a sua arma mais perigosa. Começando agora. Antes de te revelar o método oculto, você precisa entender uma coisa desconfortável. No Brasil, muita gente conhece Napoleon Hill de nome, já ouviu "pense e enriqueça", já viu frase em post motivacional, mas quase ninguém aplicou o que ele realmente quis dizer. Hill não estava falando só de dinheiro, ele estava falando de poder mental, de dominar pensamentos, emoções, impulsos, como se a mente fosse um cavalo selvagem e você, o domador. O problema é que a maioria vive ao contrário. Acorda cansado, pega o celular, se afoga em notícia ruim, comparação, culpa, e depois se pergunta: por que minha vida não anda? Hill percebeu isso décadas atrás. Ele entendeu que o inimigo nunca foi o governo, o chefe, a economia. O verdadeiro sabotador é a mente indisciplinada, solta, reagindo a tudo. E é aqui que entra o método escondido. Um princípio simples, direto, mas tão poderoso que ele evitava entregar de forma explícita. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como esse método funciona, como ele pode reprogramar o jeito que você pensa, fala e reage ao mundo. Mas antes, você precisa estar disposto a encarar uma verdade dura. Se a sua vida não é como você queria hoje, é porque, em algum nível, a sua mente se acostumou a aceitar menos do que você merece. Se você ainda está aqui, é porque está pronto para quebrar esse padrão. Então vamos entrar na parte mais sombria e mais libertadora do pensamento de Napoleon Hill. O método escondido de Napoleon Hill começa em um lugar que quase ninguém olha. Não é no banco, não é no salário, é no portão da sua mente. Aquilo que você deixa entrar, sem perceber. Hill dizia que a mente é como um terreno fértil. Se você não planta nada consciente, o mundo planta medo, dívida, comparação e sensação de fracasso. Pensa na sua rotina. Notícia de crime logo cedo, boleto vencido, comentário ácido de alguém da família, críticas veladas no trabalho, sem perceber. Tudo isso vira semente, criando a sua forma de pensar. O método dele é transformar você no guardião desse portão. Nada entra sem passar pelo seu crivo. Em vez de aceitar qualquer pensamento, você escolhe quais ideias vão dominar a sua cabeça, quais imagens você vai alimentar, quais frases você repete mentalmente, mesmo em silêncio. É aqui que começa o poder. Quando você para de ser vítima do que entra e começa a decidir o que a sua mente vai obedecer. Hill descobriu que as pessoas ricas em resultados, antes de terem dinheiro, tinham uma coisa em comum: pensamentos dominantes, alinhados com o que elas queriam, todos os dias. Mesmo morando em lugares simples, mesmo ouvindo que isso não é para você. E é exatamente isso que quase ninguém faz no mundo. A maioria protege a senha do banco, mas deixa a mente escancarada para qualquer lixo emocional. No próximo passo, eu vou te mostrar como Hill transformava esse controle mental em um ritual diário, simples, quase invisível, algo que você pode aplicar ainda hoje, mesmo cercado de caos, dúvidas e contas para pagar. Se você quer esse ritual, continua comigo. O ritual diário de Napoleon Hill não começa com dinheiro.
Começa com uma decisão silenciosa. Antes do celular, antes de abrir o WhatsApp, antes de pensar nos boletos, ele pedia que você colocasse uma coisa na frente de todas as outras. O pensamento dominante. Pergunta simples, mas brutal. Qual ideia vai mandar no seu dia de hoje? Medo de faltar ou certeza de construir? Culpa pelo passado ou foco no próximo passo? Hill ensinava que você escolhe esse pensamento como quem escolhe uma música para repetir. Uma frase clara, direta, que resuma o que você quer criar. Eu estou construindo liberdade financeira. Eu estou treinando minha mente para foco absoluto. Eu mereço mais do que o mínimo. Essa frase não é só positividade barata. Ela é a ordem que você dá ao seu cérebro, logo cedo. É como definir o destino no GPS, antes de sair com o carro. Depois vem a imagem. Hill dizia que o cérebro ama a cena, não parágrafos. Então ele visualizava, como se fosse um filme, você se vendo, pagando suas contas em paz, trabalhando com algo que faz sentido, dormindo com a consciência tranquila, porque está avançando. Mesmo devagar. 30 segundos de frase. 30 segundos de imagem. 1 minuto por dia. Parece pouco, mas é assim que o terreno mental começa a mudar, sem ninguém notar. Enquanto o mundo inteiro acorda reagindo, correndo, apagando incêndio, você acorda dando um comando, plantando uma semente específica, no meio do caos. Só que Hill não parava aí. Ele tinha um elemento a mais nesse ritual, algo que transforma essa frase e essa imagem em combustível emocional, quase impossível de ignorar. É isso que eu vou te revelar agora. O que transforma esse ritual em algo realmente perigoso não é a frase, nem a imagem, é a emoção que você acopla a isso. Napoleon Hill falava de desejo ardente. Não é querer mais dinheiro de forma genérica. É sentir, no peito, a dor de continuar onde está e, ao mesmo tempo, a fome de sair daí, custe o que custar. Pensa numa conta atrasada, num não que você levou, num sonho que você vem empurrando há anos. Em vez de fingir que isso não te afeta, Hill mandaria você usar essa dor como gasolina. Na hora da frase e da visualização, você traz essa sensação à tona, não para se afundar, mas para olhar e dizer mentalmente: chega disso. Eu não aceito mais viver no piloto automático. Eu vou usar essa dor para construir outra história. É aí que a mente presta atenção, porque ela entende linguagem emocional, não só palavras bonitas. No universo, muita gente até repete afirmações, mas sem emoção, sem verdade, sem decisão por trás. Fica só som vazio. O método oculto de Hill é juntar os 3 elementos: frase clara, imagem definida, emoção intensa. Quando esses 3 se alinham, dia após dia, você começa a notar pequenas mudanças, escolhas diferentes, respostas mais firmes, uma voz interna, menos fraca, mais decidida. Mas tem um detalhe: se você faz tudo isso e continua alimentando sua mente com lixo, redes sociais tóxicas, conversas que te puxam para baixo, notícias que só te colocam medo, você cancela o ritual. Sem perceber, no próximo trecho, eu vou te mostrar como Hill lidava com o ambiente, com pessoas negativas e com o bombardeio diário de influência. Porque dominar a mente também significa aprender a dizer não, até para aquilo que todo mundo ao seu redor ainda diz sim. Se esse conteúdo já cutucou alguma coisa aí dentro, aproveita e deixa o like agora. Isso mostra para o algoritmo que esse tipo de mensagem ainda importa no Brasil e te garante que os próximos episódios não se percam no meio do ruído. Se fizer sentido para você, se inscreve no canal, porque essa jornada com Napoleon Hill acabou de começar. Agora sim.
vamos entrar no ponto mais ignorado e mais perigoso de todo esse método: o ambiente que te cerca. No papel, é fácil falar de mente forte. Na vida real, é acordar com notificação de grupo de família, briga política, notícia de tragédia, cobrança de boleto, tudo ao mesmo tempo. O brasileiro vive em um bombardeio constante, emocional, mental, espiritual. E Hill sabia que ninguém saía ileso disso. Ele enxergava a mente como um quarto escuro. Cada conversa, cada notícia, cada vídeo que você assiste é alguém acendendo uma vela lá dentro. Algumas velas trazem clareza, outras só espalham mais sombras, medo, sensação de derrota. A pergunta é simples, mas poucas pessoas fazem. Quem está acendendo vela dentro da sua cabeça hoje? É você? Ou é o caos do lado de fora? Pensa na sua rotina. O colega de trabalho que vive dizendo: aqui é assim mesmo. Nada muda. O parente que ri quando você fala de empreender, estudar, montar algo seu. Os vídeos que você assiste no intervalo, só mostrando ostentação vazia, escândalo, desgraça. Tudo isso parece só entretenimento, mas vai moldando o que você acredita ser possível. O método oculto de Hill manda você criar um filtro radical. Não é viver numa bolha, é escolher quem e o que. Terá permissão para falar direto com a sua mente. Isso começa com algo desconfortável. Talvez você precise silenciar grupos de WhatsApp que só despejam medo e fofoca. Talvez precise se afastar daquele amigo que sempre diminui seus planos e chama isso de brincadeira. Talvez tenha que trocar horas de reality show por 20 minutos de um conteúdo que te puxa para cima, em vez de te empurrar para baixo. Hill tratava isso como uma dieta mental. Você já sabe o que acontece quando vive de fast food todo dia. Agora imagina o que acontece com sua mente quando todo dia o que entra é reclamação, comparação, raiva, sensação de impotência. Você começa a acreditar que esse é o normal, que sonhar alto no Brasil é coisa de gente iludida. Mas quando você muda o que entra, silenciosamente, algo começa a virar. Você percebe que aquela frase clara, aquela imagem mental, aquele desejo ardente, ganha um espaço, porque o lixo diminui, o barulho diminui, e a sua própria voz começa a ficar mais audível. Hill tinha um truque poderoso que a maioria nunca percebeu. Ele falava sobre criar um conselho invisível. Na prática, é escolher poucas vozes que você vai deixar te influenciar de verdade. Pode ser um autor, um mentor, um professor, um canal, até alguém que já morreu, mas cuja mensagem ainda vive. Em vez de ouvir qualquer pessoa, você monta seu próprio círculo interno. Talvez seja um livro que você releia todo ano, um podcast específico que você escuta no caminho para o trabalho, uma palestra que você volta de tempos em tempos, quando sente que está enfraquecendo. No mundo como é, isso pode ser a diferença entre afundar ou respirar. Enquanto a maioria vive mergulhada em caos, você escolhe colocar no fone de ouvido algo que reprograma sua forma de pensar. Pode ser um áudio sobre disciplina, sobre finanças, sobre espiritualidade. Não importa. O que importa é que essa voz esteja alinhada com a vida que você quer, não com a vida que você quer deixar para trás. E tem mais. Dominar o ambiente também significa aprender a dizer não. Não para discussões que você já sabe, que vão terminar em nada. Não para convites, que só te jogam de volta em velhos hábitos. Não para aquela pessoa que aparece sempre que você começa a evoluir, trazendo velhas tentações, velhas histórias, velhos vícios. Isso dói, porque muitas vezes é gente querida, gente com quem você cresceu, se divertiu, compartilhou momentos bons. Mas Hill era claro. Se a pessoa não respeita o seu crescimento, ela está atacando a sua mente.
Mesmo sem perceber, quando você começa a proteger esse território interno, algo curioso acontece. Você passa a se sentir um pouco de fora das conversas comuns, as mesmas piadas já não têm tanta graça, os mesmos dramas já não te prendem como antes. E isso pode dar uma sensação de solidão, mas aqui está o ponto. Essa solidão não é um sinal de que você está errado, é o sinal de que você está saindo da frequência da massa e entrando em outra, onde a mente não é só um depósito de problemas, é uma máquina, direcionada, programada, obedecendo a um comando claro. Agora, junta tudo o que você já viu até aqui. Um pensamento dominante, escolhido por você, uma imagem mental, repetida todos os dias, uma emoção forte, usada como combustível, e um ambiente cada vez mais filtrado, mais limpo, mais alinhado com o que você quer construir. Nesse ponto, algo começa a mudar silenciosamente. Você não vira outra pessoa do dia para a noite, mas começa a tomar decisões diferentes, dizer não onde antes dizia tanto faz, aceitar oportunidades que antes te davam medo e recusar situações que antes você aceitava por puro costume. É aqui que muita gente para, porque já sente certa melhora, um pouco mais de clareza, pequenas vitórias. Mas Hill ia além. Para ele, todo esse processo mental só faz sentido quando vira ação persistente, concreta, diária, quando o que você pensa começa a aparecer no que você faz, no que você fala, no que você escolhe. No próximo trecho, eu vou te mostrar como Napoleon Hill transformava esse estado mental em movimento real, como ele ligava o mundo invisível dos pensamentos com o mundo brutalmente real dos boletos, metas, prazos e responsabilidades. E como você pode, ainda nos dias de hoje, usar esse mesmo mecanismo para sair da estagnação e entrar em um ciclo de avanço constante, mesmo que ninguém ao seu redor esteja fazendo o mesmo. Se você quer ver essa parte, continua comigo, porque é agora que o segredo deixa de ser só inspiração e começa a se tornar transformação palpável na sua vida diária. A partir daqui, não basta mais pensar diferente. Napoleon Hill era obcecado por uma coisa simples: propósito definido, traduzido em ação diária, mínima, mas inegociável. Ele sabia que a maioria das pessoas vive assim: um dia motivado, 3 dias empurrando com a barriga, uma semana focada, depois some no caos. E é aí que a mente volta a dominar você. Então ele fazia uma pergunta que corta fundo. Se eu observar o seu dia, não o que você sonha, mas o que você realmente faz, eu consigo adivinhar onde você quer chegar. Se a resposta for não sei, a mente ainda está solta. Transformar pensamento em realidade começa com micro-compromissos, coisas pequenas que você faz, mesmo sem vontade, porque estão alinhadas com o futuro que você escolheu. Quer liberdade financeira? Então qual é o mínimo diário que te aproxima disso? Estudar 1 hora por dia, uma habilidade específica, cortar um gasto burro, montar uma planilha simples e olhar para ela, em vez de fugir. Quer mente mais forte? Qual é o mínimo diário? 5 minutos de silêncio, sem celular, 3 páginas de um livro. Em vez de rolar o feed, não, dito com firmeza, onde você sempre cedeu. Hill não acreditava em grandes transformações aleatórias. Ele acreditava em pequenos atos, repetidos até o cérebro entender. Isso é sério. Isso é prioridade. Isso é quem eu sou agora. Imagina a cena. Você acorda, o impulso é pegar o celular, mas o novo você faz primeiro o ritual mental, frase, imagem, emoção. Depois, escolhe uma ação mínima conectada a isso, estuda, envia aquele e-mail difícil, organiza as finanças.
Dá o primeiro passo no projeto. A mente entende. Ah, então desta vez, não é só discurso. E aqui entra algo sombrio, mas libertador. Hill dizia que toda vez que você promete a si mesmo e não cumpre, você se treina a não acreditar em você. Sua autoestima não cai do nada. Ela apodrece a cada promessa quebrada, em silêncio. Por isso, ele sugeria algo contraintuitivo. Prometa menos, faça mais. Comece pequeno, quase ridículo, mas cumpra, até que a sua palavra volte a ter peso dentro de você. Em vez de prometer, vou mudar tudo, prometa hoje, eu faço isso aqui, e faça, sem espetáculo, sem postar, sem contar para todo mundo, como se estivesse assinando um pacto com você mesmo. Com o tempo, esse pacto muda a forma como você se enxerga. Você deixa de ser o personagem que sempre falha e passa a ser alguém que executa, mesmo no cansaço, mesmo na dúvida. E tem outro ponto. Hill sabia que o mundo real é duro. Você pode fazer tudo certo por alguns dias e nada acontecer, nenhum resultado, nenhum elogio, nenhum reconhecimento. É aqui que a maioria desiste, porque foi treinada a só continuar. Quando vem recompensa rápida, mas a mente dominada joga outro jogo. Ela entende que o atraso entre ação e resultado é parte do processo, não prova de fracasso. Então, quando nada parece mudar por fora, você volta para dentro, relembra seu propósito, reforça sua imagem mental, reacende a emoção e faz o que precisa ser feito. Mais um dia. Pode ser estudar depois do trabalho, quando tudo em você pede sofá. Pode ser dizer não para um convite, que vai atrasar sua vida mais uma semana. Pode ser sentar e encarar números, que você tem evitado há anos. Cada vez que você faz isso, é como se dissesse à sua mente: quem manda aqui sou eu. Com o tempo, essa firmeza interna começa a vazar para o resto da sua vida, em como você fala, em como se posiciona, em como lida com conflitos. As pessoas percebem, tem algo diferente, mas não sabem explicar, porque a mudança começou num lugar invisível e só depois apareceu nas atitudes. Napoleon Hill não queria criar robôs positivos. Ele queria formar pessoas perigosas para a mediocridade, a repetição, o piloto automático, gente que escolhe o que pensa, que filtra o que entra na cabeça, que transforma dor em combustível e que repete ações simples até o mundo ser obrigado a responder. Daqui a pouco, vamos para o fechamento desse raciocínio. Eu vou amarrar tudo em um resumo prático para você aplicar esse método na sua rotina, mesmo em meio ao caos. Mas antes, me conta nos comentários qual parte bateu mais forte em você até agora. Foi o ritual mental, o filtro de ambiente ou o peso das pequenas ações diárias? A sua resposta pode ser justamente o primeiro compromisso de não deixar esse vídeo ser só mais um conteúdo que você esquece amanhã. Então, vamos fechar esse raciocínio. Pensa em tudo que você ouviu até aqui. Não é só pensamento positivo. Não é só ler Napoleon Hill e se sentir inspirado por alguns minutos. É um sistema, 3 pilares, que trabalham juntos, todos os dias. Primeiro, o comando interno, a frase clara, a imagem mental, a emoção acesa, logo no começo do dia. Você decide quem vai mandar na sua mente antes que o mundo decida por você. Segundo, o ambiente. Você corta o excesso de lixo, filtra conversas, escolhe melhor o que assiste, o que ouve, com quem gasta sua energia. Não é perfeição, é proteção. Você para de entregar seu espaço mental, de graça. Terceiro, a ação mínima diária. Pequenos passos, repetidos até virarem parte de quem você é. Promessas menores,
mais compridas, até sua mente reaprender a confiar em você. Esse é o método oculto. Não tem magia, mas parece magia, porque quando você aplica esses 3 pilares juntos, por semanas, meses, 1 hora, algo quebra. Por dentro, você percebe que aquela versão antiga sua, sempre reativa, sempre com medo, sempre esperando o momento certo, já não combina mais com o que você sente hoje. E é aqui que a vida começa a mudar, do nada. Mas você sabe, não foi do nada, foi de dentro para fora. Agora, a escolha volta para você. Você pode fechar esse vídeo, pensar legal e voltar para o piloto automático, ou pode transformar isso em um ponto de virada silencioso que ninguém precisa ver, mas você vai sentir. Se esse conteúdo te cutucou lá no fundo, deixa o like. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais gente que está travada por dentro e nem sabe por quê. Se ainda não fez isso, se inscreve e ativa as notificações. Aqui a ideia não é te vender sonho, é te lembrar, todos os dias, que a mente que te prende também é a mente que pode te libertar. E agora, antes de sair, faz uma coisa simples. Escolhe uma frase, uma imagem mental e uma ação mínima que você vai fazer ainda hoje. Escreve nos comentários, como um compromisso público com você mesmo. Napoleon Hill diria que a partir do momento em que você decide de verdade e começa a agir em silêncio, forças que você nem imagina começam a se mover ao seu favor. O resto, o tempo mostra, mas a primeira curva começa agora, dentro da sua mente,